Senhores telespectadores, como têm visto, estes nossos programas são sempre sobre alguma personagem importante que marca o nosso tempo. Bom, eu hoje, de certo modo, estou a desviar-me dessa linha. É um desvio relativo, porque realmente vou falar de uma realidade que domina o nosso tempo, que é muito importante para todos, para o meu querido telespectador que é do norte e que é do sul e que é do centro, ou para o meu telespectador ou que é do centro, ou que é da direita, ou que é da esquerda, ou que é mulher, ou que é criança, ou que é homem, para toda a gente, esta realidade que eu vou hoje falar, hoje conta muito. Quer a gente queira, quer não queira. Eu, por exemplo, sou dos que não gostam disso, mas tenho que reconhecer que é muito importante. De que é que eu estou a falar? Vejam lá se adivinham. O que é que hoje domina este tempo em que vivemos? Como dizia um dito do século XVI, meninas é o dinheiro, meninas é o dinheiro. Isto é a história de um cavaleiro do rei Dom Manuel, que foi à Flandres. Ele era um popular, mas veio de lá já com os grandes ares de cavaleiro, e aqui as pequenas do norte, nas aldeias, dizias: oh Manuel Cirne, quem te fez cavaleiro? Quem te fez cavaleiro? E ele, do alto do cavalo, respondia para lá, para as varandas das pequenas: meninas, o meu dinheiro, meninas, o meu dinheiro. O dinheiro, desde há muito tempo, domina o mundo. Bom, desde há quanto tempo? Esse é um problema engraçado. Olha, eu tenho aqui um livro, é um livro de uma associação de estudos de numismática, é sobre as origens do dinheiro. É muito interessante o livro porque mostra que, como instrumento de troca, olha, aqui serviram os colares, serviu o gado, serviram metais, serviram as armas, serviu tudo, não houve nada que não servisse como instrumento de trocas. Bom, e a ideia do livro é de que, inicialmente, as relações dos homens se fizeram com trocas. Eu tenho cá as minhas dúvidas, hein? E tenho cá as minhas dúvidas porque lá na minha casa tenho uns cães, eu adoro cães, devo dizer que um dos meus pontos fracos é gostar tanto de cães. E eu nunca vi os meus cães trocarem qualquer coisa. Eu ponho ali uma gamela e tal, e eles mordem-se, e cada um apodera, o mais forte apodera-se do que lá está. Eu creio que foi assim, as primeiras relações entre os homens foi assim. O mais forte arrancava e apoderava-se daquilo que pertencia ao mais fraco. Foi assim que começou realmente o apoderamento dos bens do mundo. O comércio tem uma outra história, eu vou-lhes dizer qual foi. É que eu estou convencido que o verdadeiro comércio só surge quando os mais fracos se quiseram apoderar dos bens dos mais fortes. E isso só acontece com o comércio à distância. Reparem, a distância... Por exemplo, aqui no Porto, havia grandes riquezas, claro, havia muita carne, havia bom vinho, e vinham em navios pequenos grupos estrangeiros, pequenos. Cada navio podia trazer umas dezenas de homens, e eram esses poucos que se queriam apoderar dos bens aqui de toda a população. Não podiam vir com violência. Aí tinham que os convencer, tinham que lhes dar qualquer coisa em troca. Bom, e aí começa realmente a aparecer a permuta. Naturalmente, em cada terra há coisas que abundam, mas há coisas que não existem, e então os que vêm de longe trazem o que lá têm e aqui não há, e levam o que aqui lá há e lá não têm. É só no comércio à distância que se põe o problema da troca. E o comércio à distância já surge numa fase bastante avançada da história da humanidade. Estou a falar-lhes isto num lugar que é, de certo modo,
o solar do comércio português, estou a falar na Associação Comercial do Porto, e junto aqui da sua bandeira, que de certo modo resume isto que eu estou a dizer. A bandeira da Associação Comercial, é claro que tem aqui as armas de Portugal, as armas do Porto, mas aqui o navio que leva as pipas do vinho e traz, não sei que produto é este, e tem aqui a navegação e o comércio. Isto significa o comércio que tem asas e vai longe, e a navegação que leva os navios a toda a parte do mundo. A Associação Comercial do Porto é uma das mais ilustres e mais prestigiosas instituições que existem em Portugal. Ela fundou-se em 1834, no próprio ano em que triunfa a guerra dos liberais contra os absolutistas, quando é em 34 que começa Portugal moderno, e a mais antiga, mais prestigiosa de todas as instituições é exatamente esta, a Associação Comercial do Porto. Eu queria lhes falar hoje da Associação Comercial do Porto. Para percebermos bem a importância desta associação comercial, temos que ter presente o seguinte: o comércio, a atividade dos mercadores, dos comerciantes, das trocas, antes da Revolução Liberal, era de certo modo uma atividade selvagem, quer dizer, cada um tinha isto, vendia aquilo, fazia as regras que quisesse, tomava as obrigações, aí funcionava a honradez pessoal do comerciante, mas é claro, se o comerciante não era honrado, era a burla, a falcatrua. Bom, e tudo isto, essa atividade que no fundo estava a ser a força mais importante dos Estados, tudo isso era selvagem. Bom, por isso o liberalismo tentou e conseguiu arranjar leis, códigos, instituições que transformassem o comércio numa das atividades fundamentais da vida pública. E estamos agora no monumento. Eu estou-lhes a falar na sala do Tribunal Comercial, que foi criado nessa altura. Esta construção é do fim do século XIX. O projeto foi desenhado já em 1896. É importante perceber isto. É o fim do século, é o reinado do rei Dom Carlos, é um período de um grande progresso em Portugal. Portugal está a avançar em frente. Portugal, depois da grande crise da independência do Brasil, a independência do Brasil deixou-nos de rastros, parecia que isto ia acabar. Bom, mas os governos tiveram a inteligência de mudar o Brasil para Angola. Depois os governos setembristas acabam com a escravatura. Em vez do negócio dos escravos, agora vêm realmente os produtos coloniais. Há muitos bancos, há uma grande imigração para o Brasil e é um produto de uma grande euforia e progresso em Portugal. O rei Dom Carlos, ao contrário do que se pensa, representa um dos pontos altos da evolução da história portuguesa. E é durante o tempo dele que se faz esta sala. Está toda decorada com pinturas de um grande pintor da época, Veloso Salgado. Todas as pinturas merecem um comentário e vale a pena vir aqui só para ver esta espantosa. É uma exposição sobre a grandeza do Porto. Todos os quadros representam ou julgamento dos pleitos mercantis ou trabalho. Ali estão a carregar as pipas de vinho do Porto que vão para fora, além estão os homens a fazer os azulejos e a cerâmica. Isto é realmente um hino ao trabalho do Porto. Isto foi durante muito tempo o Tribunal Comercial, além sentava-se o juiz,
Aqui sentavam-se os jurados, daqui falava o advogado da defesa, e eu estou aqui a alegar, recordando-me realmente, enfim, tantos anos em que eu de toga vestida daqui defendi o direito daqueles que tinham realmente a razão, ou que eu entendia que a tinham. E este tribunal é um dos grandes monumentos da justiça portuguesa e, sobretudo, da juridificação da atividade mercantil em Portugal. É um dos pontos mais importantes do Palácio da Bolsa. Também é engraçado explicar esta palavra. Hoje bolsa, só há uma bolsa em Lisboa. Antigamente havia uma bolsa aqui no Porto. Antigamente, quer dizer, até há meia dúzia de anos. A bolsa é onde se vendem as ações, as cotações, mas quando se chamou a isto Palácio da Bolsa, não era isso. A bolsa era mesmo uma bolsa. Era uma bolsa comum dos mercadores. Um mercador que tivesse um problema, uma dificuldade, vinha aqui, falava com os seus companheiros. Isto era realmente um conjunto e emprestavam-lhe dinheiro que ele depois pagava. Era efetivamente uma bolsa comum, quer dizer, um fundo monetário resultante da solidariedade entre os comerciantes. Era uma verdadeira bolsa fraterna entre os mercadores. É muito curioso que no primeiro documento dos mercadores, aqui do Porto, eles dizem que os mercadores são uma nação onde não há estrangeiros. Isto é muito curioso porque os mercadores, muitos eram do Porto, outros eram ingleses, outros eram holandeses, outros eram noruegueses, outros eram espanhóis, eram de todos os países, mas eles diziam não, entre nós não há nação, não há estrangeiros, porque seja qual for o lugar de onde eles venham, todos são comerciantes e os comerciantes em si são uma nação. Esta definição eu acho muito importante porque o Porto hoje conserva este título glorioso, continua a ser a capital da nação dos mercadores. Lisboa pode dizer que é a capital dos portugueses, a capital dos mercadores, a capital do trabalho. Essa continua a ser o Porto. A Associação Comercial do Porto, nestes quase 2 séculos, ela tem 170 e tal anos de existência, teve uma importância decisiva no processo do desenvolvimento industrial e comercial português. A associação, hoje, é claro, é uma associação cívica com os mais ilustres comerciantes, mas durante a sua existência tratou, primeiro, dos grandes problemas da vida portuense, a navegação na Barra do Douro. O problema, olha, o primeiro salva-vidas que houve na Barra foi a associação que conseguiu fundá-lo. Depois a desinfecção que vinha de fora no Porto de Leixões, o problema dos faróis da Barra, os seguros dos mercadores, os bancos, os primeiros bancos do Porto estão ligados à associação comercial. O ensino para o comércio, claro, o ensino comercial, o ensino da escrita comercial, muitas exposições, tratados com outros países, as relações com o ultramar, aqui os problemas ultramarinos eram muito importantes, estiveram ligados realmente ao mapa cor-de-rosa, a imigração, o telégrafo, as primeiras tipografias, é claro, e evidentemente, acima de tudo, o vinho, porque o vinho e a exportação do vinho foi sempre uma atividade predominante no Porto. Tudo isso tem a ver com a Associação Comercial, que é realmente um órgão de poder, não julguem que é um órgão puramente de lazer, é um órgão de poder durante o século XIX. É para comemorar isso, essa grandeza, que em 1860 resolvem fazer aqui uma sala extremamente luxuosa, que fosse mesmo uma exibição de riqueza, de poder, a que chamaram o Salão Árabe. Estou-lhes agora a falar no Salão Árabe, é uma das celebridades do Porto, vem aqui por ano cerca de 200 mil pessoas. O salão inspira-se
na Alhambra de Granada. Tudo isto foi feito por artistas portugueses, mas com dísticos. E os dísticos é curioso, escritos em árabe, mas no fundo o que Deus diz é: Alá é Deus e Maomé o seu profeta, e Alá proteja a nossa rainha. Bom, são frases realmente, enfim, da religião muçulmana, mas que aqui os mercadores não tiveram dúvida nenhuma em pôr, porque o Deus que proteja a rainha, qualquer que seja o seu nome. Bom, isto dá uma ideia do espírito ecuménico, da grandeza e da riqueza da Associação Comercial Portuense, tão grande, era quase um Estado, que quando veio a República resolveram acabar com isto. A República, em 1911, acaba lá essa coisa, esse governo, porque isto era um governo. E, de certo modo, a Associação Comercial Portuense representava um poder organizado no norte do país, quase em concorrência com o poder político e burocrático que estava lá embaixo em Lisboa. É por isso que a República acaba com isto. Até confiscou cá o palácio, tudo isto. Passou a ser património do Estado. Depois veio o Sidónio Pais e durante o seu breve consulado, em 1918, ele restitui o palácio à Associação Comercial e hoje pertence à Associação Comercial e é um dos grandes centros cívicos, ainda hoje aqui, que se fazem as grandes festas. Olha, eu aqui neste Salão Árabe já fiz mais do que uma conferência. É claro que a arquitetura moderna sorri assim com um certo desdém deste tipo de decoração. É claro, isto é um exotismo que hoje está completamente fora de moda. Reconheço. Bom, também o despojado, o nu, o branco, o fechado de agora também há de ficar tão completamente fora de moda como isto ficou. Agora, o que isto é uma prova da espantosa habilidade manual dos artesãos portugueses. Habilidade que não acabou. Como esta sala já tem muitos anos. Ora, ela foi inaugurada quando se fazia 400 anos sobre a morte de Luís de Camões. O 4º centenário de Camões é comemorado com a inauguração desta sala. É importante porque depois o 5º centenário passou quase despercebido. Pouco se fez para comemorar os 500 anos. Os 400 fez esta sala e aqui no Porto foi uma festa enorme. Bem, ao fim de tantos anos, realmente isto está um bocado surrado, sobretudo os sítios onde o turista pode pôr a mão, perderam o brilho. Pois bem, o que estão a ver são 2 estagiários de uma escola de restauro que funciona aqui no Porto e que estão aqui pacientemente restituindo o brilho do ouro a estas colunas, em toda esta parte, porque a arte manual continua viva aqui. E não é só no restauro, na ourivesaria, no filigrama, na lapidação das pedras, nas joias, no artesanato, no mobiliário, tudo isso o português tem mãos prodigiosas. É até curioso, eu acho que este último século de vida nacional, quase que desde que morreu Bessa de Queiroz, Portugal não se tem imposto muito pela cabeça, mas revela um grande domínio nos pés e nas mãos. O nosso futebol honra-nos e as mãos dos nossos artesãos podiam ser um futuro para o país. Trabalhamos, porventura, como ninguém. E não é nada mau, podemos dizer que somos um país com mãos e com pés. Acho que esta riqueza não está a ser suficientemente aproveitada pelos portugueses. O que interessa é aproveitar as aptidões essenciais, naturais, de nascimento dos portugueses. E essas estão nas nossas mãos.
É curioso como as palavras podem influir no destino das instituições. Isto começou por se chamar Bolsa, como lhes disse, era a Bolsa comum dos mercadores. Tinham aqui o dinheiro de todos. Mas depois, no século XIX, já passou a ser uma bolsa no sentido moderno, de centro de corretagem, de troca. Estamos no tempo das sociedades anónimas, há as ações, a ação da sociedade, da companhia tal vai subir, vai descer. Para isso é preciso uma grande intuição, muitos conhecimentos, e cria-se aqui uma bolsa de corretores. É até curioso que nesta Bolsa de Corretores do Porto foi a primeira vez que uma senhora foi corretora. Na história de Portugal, a primeira corretora portuguesa é portuense. É a senhora Dona Maria Cândida Rocha da Silva. Já tinha tido uma educação de corretagem, porque ela era já filha de uns corretores da Carregosa, que é uma casa ainda hoje de corretagem aqui no Porto, e está viva, de boa saúde, e ela veio revelar a habilidade especial da mulher para a corretagem, porque há aquele feeling, aquele saber adivinhar o que sobe e o que desce. Foi uma grande corretora. Estou a dizer-lhes isto exatamente no ponto onde funcionava a antiga Bolsa do Porto. Hoje, bem, isto chama-lhe o Pátio das Nações, porque tem em cima os brasões de todas as nações com as quais nós mantínhamos relações amistosas. Muitas dessas nações já desapareceram, apareceram outras novas. Hoje as bandeiras da ONU não coincidem com aquilo. São um documento muito curioso, tem as datas, tem tudo. Agora, o mais curioso aqui é que este pátio era o antigo claustro do mosteiro dos franciscanos, que herdeu em 1832. Em 1832, quando está a acabar a Guerra dos Liberais, alguém pegou fogo ao convento dos franciscanos. Ficou reduzido a ruínas. E esteve muitos anos. Era um centro de despejos, de ervas, de desgraça, até que a Associação Comercial pediu à rainha, deu-nos aquelas ruínas para lá fazermos, enfim, a nossa sede. E isto, que era o claustro, por onde andavam os frades franciscanos a rezar as suas contas, passou a ser, muito mais tarde, a bolsa onde os financeiros do Porto deitavam contas às suas vidas. Acho muito curiosa esta mudança de um fim religioso para um fim tão profano. Também há a evolução contrária. Tenho estado a falar de dinheiro. Ainda lhes não disse que o dinheiro depois assume a forma de moeda, e a primeira vez que aparece moeda em Portugal é no tempo do rei Dom Sancho I. O Dom Sancho, o filho do rei Dom Afonso Henriques, portanto, o segundo rei de Portugal. Faz umas moedas muito bonitas, os morabitinos de Dom Sancho. Lá tem as 4 coisas que dizem que são quinas. O que é estranho é isto. Porque é que o pai dele, o Dom Afonso Henriques, não cunhou moeda? Dom Afonso Henriques reinou quase meio século. Teve um reinado feliz, um reinado praticamente de paz, ao passo que o filho não. O filho reinou menos de metade desse tempo. Teve um reinado terrível, com invasões de mouros que foram até lá acima à Galiza. Ele próprio sofreu uma doença terrível de que veio a morrer. Ele morreu leproso, pouca gente sabe isso. Bom, como é que o filho cunha moeda e o pai não fez moeda? Bom, eu tenho uma hipótese, é uma pura hipótese. E é uma hipótese que também vai chocar muita gente, mas eu não digo isto é só para pensar. O senhor telespectador, sobretudo, se gosta de coisas de moeda e de numismática, fica a pensar nisto. Olhe bem para o tal morabitino do rei Dom Sancho. E aquilo que lá está não são quinas, aquilo são sacos cheios de moedas. Aliás, aquelas pintinhas que estão dentro, chama-se bezantes. Bezante é a moeda de Bizâncio.
Portanto, aquilo são sacos de moedas. Mas aquela moeda que o Dom Sancho faz vem substituir a origem da moeda de Dom Afonso Henriques, que era a moeda moura, trazida em sacos pelos príncipes árabes tributários do rei de Portugal. O nosso rei nunca cunhou moeda porque não precisava. Recebia os sacos cheios dos tributos dos emires que eram seus tributários. E a moeda do rei Dom Sancho vem substituir exatamente os tributos dos emires, e a minha hipótese é esta: aquilo que começou por ser sacos cheios de moedas passou depois a ser considerado as sagradas 5 quinas que representam as 5 chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Reparem como é uma evolução totalmente ao contrário. Aqui, o santo claustro dos pobres frades de São Francisco vem a ser o Palácio do Dinheiro e realmente o sítio da Bolsa Portuense. Na moeda de Portugal, o que tinham sido sacos de dinheiro transforma-se nas 5 quinas, sinais de Nosso Senhor.